E aí, produção, tamo aí mais um vídeo na web e... Cara, esse vídeo vai tentar ser o mais rápido possível, porque na verdade eu fiquei 2 dias editando um vídeo pro outro canal, que acabou virando 2 vídeos na verdade. E eu tô meio acabado. Não sei o que eu tô comendo aqui também, achei alguma coisa. E agora são... Pô, é tarde, cara. 1 hora da manhã agora. Mas eu queria comentar, tem alguns assuntos que eu quero falar. Não vai dar pra abordar todos, mas eu tenho que gravar, porque senão acumula assunto, eu não consigo sair do lugar. E esse canal, não sei porque não para de crescer. Ficou 1 ano parado o canal, agora tá crescendo. Foi uma louca. Desde que o canal cresce, nós produz. É assim que é a lógica. Então vamos lá. Eu queria fazer há bastante tempo uma avaliação do governo Temer. Antes de mais nada, deixar algumas coisas claras aqui. Wander, você gosta do Temer? Não, cara. Não gosto do Temer. Eu sou anti-Temer. Quando eu comecei minha vida política, assim, tipo, de me manifestar politicamente, eu já comentei no outro vídeo, eu tinha 16 anos e foi contra o Colares, contra o calendário rotativo em Porto Alegre. Colares, PMDB, amigão de Temer. Então eu não gosto de Temer e eu não gosto de PMDB. Mas, então essa avaliação não tem a ver com o que eu gosto e o que eu não gosto, vamos analisar fatos. Zânia, você é coxinha ou você é mortadela? Eu sou coxinha de mortadela. Um dia eu explico isso. Mas enfim, eu tô com pensamento liberal e tal. Mas beleza, vamos para a avaliação do governo Temer. Eu tinha feito umas anotações que eu já não sei onde é que tá. Foda-se então. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender, até tem uma pesquisa que saiu sobre o governo Temer. E essa pesquisa... Tem uma coisa que sempre você tem que fazer na sua vida. Quando a gente fala de pensamento crítico. Cara, quando você for ler um livro, estudar um pensador, uma corrente ideológica, você sempre tem que se perguntar assim: o que esse cara... Qual é que é a desse cara, entendeu? Então, sei lá, você tá lendo... Não importa, cara. Qualquer coisa que você lê, entendeu? Ah, Zander, todo mundo fala tanto de marxismo, eu vou ler sobre Karl Marx. Leia. Mas pergunte qual é que é a do cara. E a do cara não necessariamente está escrito. Normalmente. A primeira coisa, você se pergunta qual é que é a do cara. Quando você lê uma matéria num jornal, você se pergunta qual é que é a desse cara. Qual é que é a desse jornal. Desse veículo. Porque não existe um discurso imparcial. Fato. E não existe um discurso único. Qualquer coisa que você diga ou que ouça alguém dizer já foi dito. 2 teses que eu não vou perder tempo aqui comprovando, a não ser que seja necessário um dia eu falo mais sobre elas. Portanto, vamos lá. Cara, vai fazer dia 12 agora, vai fazer 1 mês de governo Temer. Eu não entendo uma pesquisa de governo Temer com menos de 1 mês. É ridículo. Beira a demência. Não beira a demência porque é óbvio que tem um motivo. Qual é que é a da pesquisa, entendeu? E aí uma pesquisa que os caras me perguntam tantas coisas, eu até cheguei a... Acho que eu reiniciei a máquina e acabou saindo da memória aqui. Eu tinha baixado o PDF dela aqui, da pesquisa, tinha até sobre projeção para eleição, colocando o Temer junto, o Lula. E pá, Lula ganhou a eleição no primeiro turno, nessa pesquisa. E no segundo, perde quem ganha é o Aécio. Mas vamos por partes para a gente entender algumas coisas, então. Primeiro, é muito pouco tempo de governo para avaliar alguma coisa. Tudo que a gente pode... E claro, aconteceu muitas coisas nesse meio tempo de governo Temer. Então o que a gente sabe? Primeiro, o governo Temer teve algumas posições do ponto de vista econômico acertadas, porque ele está preocupado em estancar a sangria. Mas isso o Levi já vinha fazendo antes de ser afastado pela Dilma. Qualquer economista sensato faria isso na área da fazenda. Então, sob o pensamento econômico, é aquilo que a gente esperava mesmo, que continue se trabalhando no intuito de estancar a sangria. Então, o Temer vai tentar aprovar uma emenda constitucional agora para estancar esse aumento de gasto público. Manteve todos os gastos, todas as projeções que já na lei orçamentária aprovada pela Dilma havia sido feita.
E a mídia, o que a mídia faz? A mídia hoje procura tentar se legitimar. Ela quer dizer assim, olha, nós falamos da Dilma, mas nós não somos Temer não, nós falamos do Temer também, nós somos puta imparciais. Não existe discurso imparcial, primeira coisa. Mas quando tem esse desejo de parecer imparcial, você acaba materialmente, efetivamente sendo imbecil. E é o que essa mídia, a mídia no geral, está fazendo. Mas e por que eu estou dizendo isso, né? Com base em que eu estou dizendo isso? Com base em pegar em vários setores, mas vou pegar um exemplo. Você procurando na internet, você vai achar diversos veículos de comunicação noticiando, por exemplo, que o novo ministro do planejamento, que não é o Jucá, porque o Jucá caiu fora, é o Diogo, com Y, vai acabar com os concursos públicos. Como se isso já não houvesse sido projetado lá com o Levi na lei orçamentária. E o cara só falou, velho, eu vou manter o que estava feito aqui e tal, é isso aí. Entende? Mas a mídia, como quer mostrar uma aparente imparcialidade, faz um alvoroço tentando fazer uma roupagem como uma decisão nova. E qual é que é a moral disso tudo? A moral, cara, é que o seu papel nisso, assim como o meu papel nisso, é a gente aproveitar que nós estamos na era da informação e disseminar o conhecimento da melhor forma possível para aqueles que não têm acesso à internet ou não tiveram acesso à formação de um pensamento crítico. Então, primeira coisa, a avaliação de governo Temer com menos de um mês é algo extremamente subjetivo, não justifica qualquer pesquisa. Qualquer pesquisa com populares é ridículo. Tendo em relação à nossa formação base popular de conhecimento sobre economia, sobre lei, sobre política. Então, é ridículo. Ah, o país melhorou ou piorou com o Temer? É ridícula a pergunta. O país não melhora e nem piora. Ele começa a fazer ações para, num futuro, ter um cenário A, B ou C. Então, primeira coisa, vamos olhar o governo Temer, nós aqui juntos, que temos acesso à informação e temos a possibilidade de desenvolvimento de pensamento crítico, vamos. Primeiro, é muito pouco tempo para uma pesquisa. Segundo, o governo Temer começa com um suicídio político, não jurídico. Zandra, fiquei sabendo que o procurador da República pediu a prisão de Renan, pediu, cara. De Sarney, pediu, cara. De Jucá, pediu, cara. E aí? E aí que procurador da República fazendo merda. Por quê? Poder pedir, ele pode, tudo bem, está no direito dele de pedir, mas não há o Supremo não vai acolher, porque não há motivo para acolher. Não há motivo para acolher. Mas eu posso abordar isso em outro vídeo. Agora tem um vídeo que eu falo do Renan. Renan e Sarney, aí eu emendo esse pedido de prisão. Mas beleza, né? O procurador foi lá, pediu. As coisas agora vazam para a imprensa com uma facilidade absurda. Mas essas gravações, de qualquer maneira, mesmo que não pedisse prisão de nada, essas gravações já atestam suicídio político no Temer e por culpa dele mesmo. Porque ele escolheu para o governo dele líder, planejamento, ele pegou pessoas que estavam sendo investigadas. Cara, nós estamos falando do PMDB, cara. PMDB é mais sujo que pau de galinheiro, cara. Renan é mais sujo que mais sujo que Renan, cara. Sarney, pelo amor de Deus, cara. Sarney que vem um monte de imbecilóide me defender Sarney aqui. Bem Ciro Gomes, eu em respeito ao presidente Sarney, ao trabalho que ele fez, não vou falar dele. Ciro Gomes caga a moral pra cima e pra baixo. Pega às vezes uns abobados como o Constantino e escova o Constantino num canto. E aí, não, no Sarneyzinho não. Bueno, então, nós temos uma imprensa tentando se mostrar imparcial e fazendo merda com isso. O suicídio político do PMDB. Pouco tempo para se julgar um governo, não tem nenhum mês ainda.
um fomento acontecendo por parte de pessoas mal intencionadas ou ignorantes, mas um movimento que começa a acontecer de pessoas pedindo novas eleições. Por que que é tão ruim novas eleições? Primeiro, porque essa pesquisa porca de agora já nos mostrou que Lula ganha primeiro turno. Primeira coisa. Primeiro motivo para não ter. Segundo motivo para não ter novas eleições. Cara, ninguém vai ganhar a eleição dando a real. Ninguém vai ganhar a eleição dizendo, olha, temos que propor a reforma aqui, a reforma ali, tem que enxugar aqui. Para ganhar a eleição vai ter que dizer, eu vou aumentar os empregos. Você vai ter tua casa própria, eu vou aumentar, vou devolver o Minha Casa Minha Vida. Vou colocar de volta nos programas sociais toda essa gente que saiu agora. Se eu não me engano, eu estava vendo ontem, antes de ontem isso, como é que é? Não é Minha Casa Minha Vida. Eu estava vendo pro curso da Caixa, Bolsa Família, né? Bolsa Família, né? Eu vou procurar aqui nos meus arquivos. 4 milhões de pessoas... a Bolsa Família atingia a 10 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas voltaram para a linha da miséria. Ah, Zander, culpa do governo golpista. Para de falar bobagem, entendeu? Por que falar bobagem? Porque você não pode falar em golpe quando não existe um atentado contra a norma jurídica. Então não houve atentado contra o ordenamento jurídico? Não, então não houve golpe. Ah, mas é um golpe político. Não, cara, é uma manobra política. Não há golpe. Golpe tem que ser contra a lei, contra a legislação, contra algum código. Senão não é golpe. Lembra que eu te falei acho que eu falei aqui nesse vídeo, não sei se foi nesse canal ou no outro, esfera econômica, política e judiciária. Claro que economia e política funcionam com leis. Claro que política e o judiciário funcionam com dinheiro, com economia. Claro que economia funciona com leis e funciona com influência política, mas são esferas independentes. Então, não quebrou lei, não é golpe. Tá? Então não fale mais em golpe, não passe vergonha. Bueno, na avaliação do governo Temer, então, nós temos o Temer agora tentando fixar os gastos da máquina pública, né? Ele quer colocar teto para gasto da máquina pública, e isso, óbvio, que vai implicar em emenda constitucional, vai implicar nós precisaremos de uma emenda constitucional para isso. Nós temos uma realidade, uma recessão desse ano de 4% e recessão prevista para o ano que vem flutuando em 2%. O que significa isso? O que no fringir dos ovos? Cara, significa que nós estamos num quadro de depressão econômica. É isso. Qualquer um que entre agora com medida populista quebra o país. Não importa quem seja. Pode ser Lula, pode ser Marina, pode ser Aécio. Qualquer um que entre com medida populista, o Brasil quebra. Por que é bom ficar o Temer? Porque o Temer, ele vai ter que tocar a coisa, e ele vai ter que tocar de modo a não piorar. E o Temer é PMDB. O PMDB, como partido, como instituição, é uma bosta de um partido. Mas, ideologicamente, é um partido que segue uma cartilha liberal. E isso, economicamente, é muito positivo, é muito bom para o país. É o que o país precisa. O que você tem que entender é que o que há, essa crise no Brasil, que é uma crise crise moral em que o PMDB tá junto, sujo, todo cagado. É uma crise econômica, é uma crise política. Nós já vimos que você vê pedidos de prisão acontecendo de maneira descabida e vazamentos descabidos também. Essa crise toda que o país vive hoje, tanto moral, quanto judiciária, quanto política, quanto econômica, é o resultado
é o resultado de um trabalho feito a partir de uma ideologia. Ideologia contrária à ideologia de mercado, contrária à ideologia liberal, se você preferir. Jânio, você vai falar que tem todo um plano secreto dos comunistas e tal. Não, cara, eu não vou entrar nisso, cara. O que eu vou te dizer é que o PT é um partido de esquerda. Claro que é um partido de esquerda. O PSDB é um partido de esquerda. Os partidos de esquerda ou de direita, todos eles têm ideologia. Podem, e muitos o fazem, distorcer as suas ideologias. Mas tem. E o que nós temos hoje é um modelo que não dá certo, que não deu certo, que quebrou o país. Eu não tenho tempo nesse vídeo para ficar muito grande e você explicar isso. Isso é algo que eu explico desde 2012, nas aulas de economia. O que aconteceu no Brasil e no mundo desde a crise de 2008, né, a crise imobiliária nos Estados Unidos, de crash na Europa, por que o Brasil cresceu e tinha a chance de crescer ainda mais, quais foram os erros do Brasil, o papel da China. Mas eu não tenho tempo de explicar isso nesse vídeo. O que eu posso te dizer é, nós vislumbramos um modelo que não dá certo. E a gente tem que trabalhar em cima de outro modelo. E esse outro modelo é um modelo liberal. E esse modelo liberal, o PMDB, é uma bosta de um partido, todo cagado. Mas segue, tá seguindo, economicamente vai funcionar. Vai dar certo. Tem que julgar o que tiver que julgar. E se for comprovado, né, ilícito, tem que prender, tem que afastar. Zander, a Dilma não cometeu crime, cometeu crime. Mas os senadores também cometem, Zander, também cometem. E aí julgue-se os senadores, né, afaste os senadores, governadores, todo mundo que faz. É isso. É isso que a gente tem que fazer. É isso que se tem que trabalhar, que se tem que trabalhar. Então, a avaliação do governo Temer não pode ser outra, senão positiva do ponto de vista econômico. E eu sei que você está talvez acompanhando alguns veículos e vendo, Zander, mas é a reforma da Previdência. Vai ter que acontecer, cara, já aconteceu, vai ter que acontecer de novo. E corte de gasto tem que cortar, tem que estancar a sangria. É como se fosse uma economia doméstica da sua casa. Cara, você tem que pagar seu aluguel, você tem que comer. Como é que você faz para isso? Não sei, você vai ter que cortar os gastos, ter que arrecadar mais e cortar gastos. O Brasil não tem estrutura para aumentar mais impostos. E mesmo assim, já aumentou. Mas isso no governo Dilma ainda. Só resta estancar a máquina pública e gerar confiança para o mercado. Porque o mercado coloca dinheiro aqui dentro. Com um dólar alto, o mercado é para ter interesse no país, mas o país tem que se mostrar saudável, com uma boa economia, com uma capacidade de pagar as contas. Mas aí o que acontece é que nós temos empresas públicas com grandes problemas, como Caixa Federal. Nós temos, além de toda a crise institucional no país, nós temos agora rodando aí um pedido de projeto de lei para que não se possa mais usar a delação premiada. Né? Nós temos uma movimentação política para estancar essa lava-jato que está fazendo o que a gente quer. O que a gente quer é isso, cara, que os sujos apareçam e se afastem do poder. Ponto. Agora, o que a gente não pode permitir é que tenham novas eleições, porque nós não estamos preparados para isso, cara. Essa é a verdade. E eu acho que esse vídeo ficou muito grande. Eu vou ter que parar ele por aqui. Vou tentar fazer outro na sequência, um pouco mais esquematizado. Eu só não queria deixar o canal sem vídeo mesmo. Mas é isso, a gente fala. Eu vou tentar fazer um outro agora na sequência, falando sobre o Renan. E alguns mais, né, um pouquinho mais leve. Afinal de contas, isso aqui é um canal pessoal, né, cara? Então,
pode ter um assunto um pouquinho mais leve, porque já basta que todo dia em sala de aula eu trato de assuntos como gestão pública, economia, direito administrativo, mercadologia, né? Parte de ética. Então, dá pra dar uma, né? Uma aliviada nesse canal aqui, né? É isso. A gente se fala. Até a próxima.